This is the rhythm of the group. Fala galera, beleza? Eu tô aqui para falar que hoje eu vou fazer uma tabelinha sobre os retornos sobre o patrimônio líquido das empresas, tá? Então, nessa tabela aqui que eu vou mandar no Excel de vocês, tem o seguinte: o dividendo por ação de cada empresa, 2018, 17 até 2010. E aí depois eu vou para o valor patrimonial por ação, 2018, 17 até 2010. E depois vai ter o lucro por ação de 2018, 17, 16 até 2010. E aqui no final a liquidez, tá? Por que eu botei o valor por ação e não botei o valor total? Porque quando existe uma subscrição de ações, ou seja, existe um aumento de capital por parte da empresa, existe uma diluição daquele lucro, daquele patrimônio por mais acionistas. Quando a gente faz essa base através de lucro por ação, dividendo por ação ou valor patrimonial por ação, a gente está mantendo a mesma base que cada acionista tem. Por quê? Vamos dizer que tem uma empresa lá que ela tinha 100 milhões de lucro e ela tinha 100 milhões de acionistas. Era lucro de R$ 1 por ação. A partir do momento que existe uma subscrição, ou seja, aumenta-se a base de acionistas da empresa para 200 milhões, aquele mesmo lucro de 100 milhões ele está sendo dividido agora por 200 milhões de pessoas, ou seja, vai diminuir o lucro por ação, que é o que a gente realmente detém, pela metade. Por isso que é muito mais útil fazer através dessa metodologia de lucro por ação. E a gente não tem isso lá no Fundamentos, a gente tem isso aqui no Economática, por isso que eu acho tão relevante fazer esse tipo de estudo baseado nisso, tá? Quando a gente for também ver a evolução patrimonial de cada empresa, a gente vai pegar o valor patrimonial e vai somar com os dividendos. Por quê? Porque o dividendos ele sai do patrimônio para vir para o acionista. Por isso que quando a gente tem uma diminuição de valor da ação, a gente não está perdendo nada, porque está saindo do patrimônio que já era do acionista e indo só para o bolso dele. É uma operação contábil, tá? Então, pegando aqui essas infos, eu vou excluir todas essas informações aqui de dividendo por ação e vou criar uma tabelinha baseado no seguinte, tá? 4. Vamos ver quantas colunas a gente tem aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente vai dobrar isso aqui para 9. E mais uma, tá? Então a gente vai botar aqui a sigla ROI 18, ROI 17, ROI 16. O que quer dizer ROI? Return on Equity, que quer dizer o retorno sobre patrimônio líquido em inglês. A gente está botando isso em inglês porque o mundo financeiro ele gira em torno dessa língua e eu quero que vocês cada vez aprimorem mais a proficiência de vocês em inglês, tá? Não é porque eu estou querendo ser chato, não é porque é bonito falar inglês, mas já que todo o conteúdo relevante de finanças acontece em inglês, a gente precisa estar afiado com os termos, pelo menos, tá? Então a gente vai puxar aqui, vocês viram qual a fórmula que eu fiz? Eu peguei o lucro por ação e dividi pelo valor patrimonial por ação. Todos esses valores aqui, eles são dos balanços de junho, ou seja, já tem informações que saíram a partir daí, tá? E aí a gente vai fazer, a partir dessa coluna, aquele nosso filtro baseado no efeito Linde. Vocês aí que fizeram a mentoria sabem do que eu estou falando, tá? Então a gente vai botar aqui, vamos excluir todas as empresas que não apresentaram um retorno sobre o patrimônio líquido positivo. Olha quanta coisa a gente está excluindo. O que eu vou fazer? Eu vou excluir todas as empresas que não apresentaram essa informação. E do final lá eu vou fazer uma carteira baseada nos maiores retornos sobre patrimônio líquido da bolsa. Isso aí pode ser um proxy aí de qualidade de investimento, tá? Não é garantia, lembra? Quando o mercado está em alta,
as empresas de qualidade, elas tendem a subir menos. Quando o mercado está de baixa e ele retoma a alta, as empresas menos lucrativas são as que tendem a subir mais. Por quê? Porque você está transformando um diamante, que teoricamente seria a empresa, que está indo mal, você lapida ele e ele fica bom. Então a percepção de valor aumenta muito a partir disso. Então a gente está vendo aqui que cada vez que a gente faz esse filtro, aparecem menos empresas para serem excluídas, tá? Então a gente vem aqui. A gente vem aqui agora no ano de 2015. E por que que às vezes aparece mais empresas? Porque existe uma onda de IPOs. E aí aparece maior, essa base ela é maior. Não é porque deixou de ter empresas. Aí, ó, olha aqui 2016, depois que o mercado se recuperou um pouco. Depois que começou a ter também os BDRs. Porque aqui é a informação de todos os ativos, tá? Vocês veem aqui na classificação desse tipo de ativo, como é que isso aparece aqui. Ação, direito, título privado de renda fixa. Então a gente vem aqui e tira essas empresas. E é melhor usar essa metodologia, por quê, gente? Porque a partir disso, a gente não precisa dar atenção para todas as empresas da bolsa, a gente só dá para aquelas que são mais relevantes. Aqui, eu vou tirar agora as empresas que não têm liquidez, tá? Os ativos que não têm liquidez como um todo. E aí eu nem olho para a cara do cidadão aqui, eu vou excluindo direto. Eu vou botar aqui um filtro de 200 mil, tá? Então vamos ver se sobrou alguma pendenga aqui. Olha. A gente vai tirar isso aqui também. Deletou. E a partir daí a gente vai chegar lá no final da nossa tabela. A gente vai tirar isso aqui também, da login da Energisa, que é direito de subscrição. Vamos travar aqui a linha principal. E agora vamos fazer uma coluna onde as empresas de maior rentabilidade sobre patrimônio são as que vão entrar aí com mais relevância, tá? E aí, essas são as 10 empresas com maior retorno sobre o patrimônio líquido aí na bolsa depois que a gente fez esse filtro. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: tá vendo que fertilizante Heringer, Minerva, Oi, Forja Taurus, Siderúrgica Nacional, Triunfo Participações, tudo cacarecada? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai excluir aqui as empresas que tiveram um retorno negativo, tá? E olha aqui como é que a gente consegue trabalhar isso. Tiramos em 2018. Tiramos também as empresas que tiveram isso negativo em outros anos. E aí a gente vai fazendo esse filtro rápido nas empresas. Como vocês têm, a partir de agora, essa tabela, vocês podem brincar com ela do jeito que vocês quiserem. Eu só estou mostrando aqui um exemplo de como que a gente pode trazer essa brincadeira para a nossa vida pessoal. E entender a partir disso as empresas aí que mais parecem ser atrativas aí para o investidor, tá? Então eu vou tirar só a partir de 2015, o resto eu vou deixar para não ser o psicopata aqui da exclusão. Tiramos aqui, ó,
as empresas pelo menos que apareceram aí com os maiores retornos, a gente ficou com Viver, que é uma empresa que está saindo da recuperação judicial, então eu botaria um efeito via negativo aqui para tirar ela. Tem a Braskem, a Porto Belo, a Odontoprev, a Cielo, que é muito contestada hoje em dia aí pelo mercado como um todo, né? Eu pessoalmente não gosto. A Comgás, a End Brasil, a Lojas Renner, a Celpa. Então a gente vê aqui que quando a gente começa a botar esses filtros, a gente vê que vai aparecendo empresas de maior qualidade, tá? Lembrando que um bom indicativo aí do que é um bom ROI, um retorno sobre patrimônio líquido, é a partir de maior que a Selic. Então a gente vê aqui, ó, que no final sobraram 66 empresas com essa característica. Tem ali a Marco Polo, a Valide e a Allianz, mas são empresas aí também com uma certa resiliência, tá? Vamos tirar aqui também vamos tirar agora a partir de todas que tiveram resultado negativo nesse período aí que a gente determinou, desde 2010, só para ver o que dá. Só para ver o que vai dar. Olha aí, Equatorial teve retorno negativo nesse período e depois ela performou muito bem. Lembra até essa frase que eu escutei do Stanley Druckenmiller, que é o que é lógico não necessariamente é lucrativo, né? Eu gostei muito dessa frase. Eu vou até levar essa frase junto comigo para mais ocasiões, porque ela é uma das coisas mais aí inteligentes que eu já escutei na minha história de mercado. E é claro que essa frase é de um gênio aí do mercado, Stanley Druckenmiller. Quem não sabe quem ele é, por favor, corra atrás de informações. Esse cara aí é um gênio mesmo. E ele, de alguma forma, mistura fundamentos com análise técnica, tá? Então a gente tirou aí as empresas. A Croton também vai sair. Vamos ver se ela vai sair, vai. Corotinha vai sair. Então a gente vai pegar aqui agora as empresas que sobraram. Vamos ver aí como é que ficou essa brincadeira. Acabamos tirando 3 empresas, tá? E aí quando a gente aumenta esse filtro, a gente acaba chegando aqui em empresas de maior qualidade ainda. De nome, né? Claro. A gente bota Localiza, Itaú Unibanco, Fleury. E aí a gente vê que a nossa base ela diminuiu mais ainda para 60 empresas, tá? E aí eu vou mostrar por último aí mais uma metodologia que a gente pode usar, que é a média ROI. Ou seja, eu vou pegar o average, que é a média desses últimos 3 anos, e vou criar uma carteira baseada nessa média, para a gente excluir qualquer variação aí mais agressiva que possa ter tido e distorceu esse indicador, tá? Então a gente vai pegar aqui e vamos botar agora na média dos últimos 3 anos. Quais seriam as empresas com maior retorno sobre o patrimônio líquido? E aí estamos vendo que a gente chegou na Cielo, na Odontoprev, na Natura, na Comgás, na End Brasil, na Loja Renner, CCR, Transmissão Paulista, Ambev e a minha famosa Grandene. A gente vê a partir disso que a gente pode ter várias maneiras de formar uma carteira. Quanto mais resiliente o portfólio, mais eu pessoalmente tendo a gostar. Então, a gente vê aí que existem 1001 maneiras de se preparar nesse tom. A gente só precisa ser consistente, gente, tá? Então, como eu sempre falo, eu vou sair na alta, tá?